Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Hoje, Quinta-feira Santa, logo mais à noite, em todas as igrejas do mundo, dar-se-á o início do Tríduo Pascal, coração da liturgia da nossa igreja. Na parte da manhã da Quinta-feira Santa, os bispos, onde é possível, e grande parte das dioceses o fazem no mundo todo, celebra-se a Missa do Crisma, com a bênção dos santos óleos, a consagração do Crisma e a bênção do óleo do batismo e do óleo dos enfermos. É um momento bonito. Na nossa diocese, como vocês já sabem, nós realizamos na Terça-feira Santa à noite essa missa em razão das distâncias. Como muitas dioceses aqui no Brasil, que é um país continental, onde nós temos ainda dioceses com grandes distâncias. Nesta missa da manhã, nós lembramos a instituição do sacerdócio ordenado e à noite a instituição da Eucaristia, os dois grandes pilares católicos, o sacerdócio e a Eucaristia. Aqui eu quero abraçar de maneira assim muito carinhosa e agradecida cada sacerdote que escuta o nosso programa. Os sacerdotes aqui da minha diocese de Formosa e você, padre, amigo, padres que estudaram comigo de diversos lugares do Brasil, irmãos que de caminhada no seminário, e os sacerdotes que rezam conosco de diversos lugares. Eu particularmente tenho um carinho muito grande pelos padres, pois o bispo deve ser na igreja aquele que mais ama os sacerdotes e que mais os promova e o que mais cuida deles. Os sacerdotes são fundamentais, absolutamente necessários na nossa igreja. Há muita gente na igreja da cabeça vazia que já não dão mais um valor essencial ao sacerdócio ministerial ordenado e à Eucaristia. É exatamente esta a dinâmica de perseguição à Igreja Católica. Os dois alvos, e eu já disse aqui várias vezes, é o padre e a missa, a Eucaristia. Nós precisamos, como bons católicos, saber disso. E nós, sacerdotes, precisamos valorizar o nosso ministério. E, infelizmente, há muitos sacerdotes que não valorizam o seu ministério, não se apresentam como padres, parece que tem vergonha do ministério, não zela do seu ministério, porque o sacerdote precisa zelar de si mesmo, com oração, com a boa leitura, com obras de caridade e com a bonita devoção a Nossa Senhora, aos santos, aos anjos e o amor à igreja. É o que nós precisamos. E eu fico particularmente muito feliz, pois os nossos seminaristas, os jovens que estão buscando o sacerdócio em nossos tempos, são jovens que querem uma fidelidade à tradição da igreja. São jovens que estão buscando o modelo de sacerdote consagrado na igreja ao longo dos milênios e exaltados pelos santos e santas que deram grandes e bonitos testemunhos acerca da pessoa do padre. Então agora nós temos que cuidar. Você, seminarista que escuta o nosso programa e sabe do valor que eu concedo aos nossos seminaristas, futuros sacerdotes, nós precisamos valorizar o nosso ministério. E o povo de Deus também. Agora, é muito triste quando o sacerdote nem abençoa as pessoas, não acredita na bênção que ele pode dar às pessoas. Quantas vezes a gente escuta no meio do povo de Deus essa reclamação? A gente toma a bênção do padre lá na nossa igreja e ele não diz Deus abençoe.
diz bom dia. Mas não é só padre, não. Já ouvi bispo também fazer essa mesma parapiata triste e indecorosa para com a substancialidade do ministério do sacerdócio que nós, de forma imerecida, ostentamos em nós. O padre é o servidor do Evangelho por excelência. É aquele que, incorporado a Cristo, faz acontecer os sinais de Cristo neste mundo. O padre deve possuir dentro do coração este amor virginal. Ama a todos, mas não é de ninguém. Ele dá este amor profundo de pai, pastor, médico e juiz a todas as pessoas sob os seus cuidados. O amor sacerdotal. O sacerdote precisa perseguir esses grandes valores. Nós precisamos rezar mais pelos nossos sacerdotes. Nós somos cheios de pecados, porque se a gente contempla o que é o ministério do sacerdócio, a gente fica assustado, porque a gente não merece ser padre. É um ministério muito elevado. E a nossa carcaça humana, a nossa história, a nossa vida enquanto pessoa humana, ela é muito fragmentada e frágil, fragilizada também por tantos traumas, tantas experiências que não foram tão favoráveis à nossa maturidade humana. Daí o padre é um projeto que sempre está em construção, permanentemente em construção. Um padre nunca vai estar pronto. Ele precisa sempre estar nesta intimidade com Deus, na intimidade com o altar, com o confessionário, com o Rosário de Maria, com o sagrado. O padre é um homem do sagrado. Nos nossos tempos, a teologia da libertação, que é uma teologia famigerada, que fez um mal enorme e continua a fazer, a igreja no mundo todo, ela dessacralizou a pessoa do padre. O padre é qualquer um, o padre é um como os outros. Não, o padre é o pastor próprio da igreja. O padre tem o poder de consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre é embaixador de Cristo nesse mundo. E eu creio que a partir de nós, sacerdotes, a gente precisa valorizar mais o nosso ministério. O padre não precisa das coisas do mundo. Você não é um boneco de exibicionista das modas deste mundo. Tem muitos padres aí incutidos com moda, com essas coisas, e não cumpre a finalidade do seu ministério. O padre é um homem de ascese, de sacrifício, de pobreza, de humildade, de castidade, de obediência. Esses sacerdotes que assumem esta beleza do seu ministério, eles produzem muitos frutos. E é bonito você escutar o povo dizer: o meu padre, o nosso padre, aquele padre que realmente sente que é configurado a Cristo, cabeça, para governar, para santificar, para reger o povo de Deus. Eu convido você hoje, prezado ouvinte, a rezar pelo sacerdote que te batizou, o sacerdote da sua comunidade. E rezar também por aqueles padres que estão perdidos, existencialmente fragilizados, padres com problemas, que não têm, perdeu o sentido do seu ministério. E rezar também pelos padres idosos e doentes, são tantos que estão passando por provações, com câncer, com doenças difíceis. É o sacerdote. Vamos valorizar o sacerdote. Hoje é o dia do sacerdócio, hoje é o dia da Eucaristia, e esses dois pilares nós não podemos esquecer nunca deles na igreja. Após o anúncio do Evangelho, do versículo bíblico de hoje, falaremos da Eucaristia, que completa esse tema maravilhoso. O Santo Evangelho de hoje nos apresenta o Cristo na sinagoga de Nazaré. Agora da missa de manhã, a missa pelos sacerdotes e a bênção dos santos óleos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele retoma lá do profeta Isaías, no capítulo 61, essa passagem que ele vai dizer que conclui ali o seu programa messiânico de anunciar essas grandes verdades que estão incorporadas em nosso Senhor Jesus Cristo e que deve ser também o programa de todos nós sacerdotes. E todo esse programa de Jesus vai confluir para a instituição da Eucaristia na noite de Quinta-feira Santa, quando nosso Senhor institui a divina Eucaristia, sacramento do seu corpo, sangue, alma e divindade, que nós sacerdotes recebemos a incumbência, esse ministério, esse munus, para continuarmos a celebrar esta memória viva de Jesus que se nos dá em presença real, sacramental, na Eucaristia, alimento da nossa militância cristã neste mundo. A Eucaristia é tudo. Quando se quer destruir a igreja, se procura destruir o sacerdote e a Eucaristia. E são as realidades que o demônio mais persegue na igreja. E essa perseguição nem sempre vem de fora, ela está dentro da igreja, através das teologias malfadadas, especialmente a teologia da libertação, essa coisa toda, essa dessacralização que vai crescendo. E a gente vê aqui e ali essas ideias pagãs, ideias, eu diria, apóstatas, que desconsidera o sacerdote, que desconsidera a Eucaristia e vai criando esta pobreza espiritual miserável na nossa igreja. Uma igreja onde tem um padre que vive o seu ministério, que promove o culto eucarístico adequadamente, a paróquia cresce. Mas faça a experiência, você padre que não está bem, cheio de problemas, sua paróquia não vai adiante, seu ministério é infrutífero, procure uma boa direção espiritual. Faça um retiro espiritual, um retiro de adoração. E você vai ver como o seu sacerdócio vai ser retomado num caminho maravilhoso. E a gente recupera a nossa vida, a nossa espiritualidade, voltando o nosso amor à Eucaristia, ao poder de Jesus na Santa Missa e na adoração a Ele fora da missa. Que viva os nossos sacerdotes e que viva Jesus sacramentado. Pai de amor, Deus de bondade, quero te louvar pelos sacerdotes do mundo inteiro, especialmente os sacerdotes que compartilham deste momento do nosso programa. Abençoa, Senhor, cada padre, dando-lhes o espírito da obediência, da pobreza, da santidade, da pureza. Concede, Senhor, a cada sacerdote a alegria do seu ministério. Conceda-lhes a fecundidade do seu ministério para que possam levar muitas almas a Ti, Senhor, sumo e eterno sacerdote. Amém. Hoje à noite, após a missa da instituição da Eucaristia, às 19 horas, aqui na Catedral de Formosa, nós teremos a nossa adoração ao Santíssimo. Isso acontece no mundo todo. Que você tenha um abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.